Agora vamos conversar com a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, a Marjorie Kaufmann. Vamos falar sobre o projeto Reflora, que tem o objetivo de recuperar a flora nativa do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes de maio de 2024, especialmente, a iniciativa do governo, por meio das secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Meio Ambiente, Infraestrutura SEMA. Enfim, é um projeto bastante aguardado e que a gente fala agora com a secretária, mas só que antes da gente entrar nesse tema, Marjorie, não tem como deixar de comentar contigo a questão do Cristo Protetor. A gente sabe que tu esteve por lá, passou até pelos microfones da Rádio Independente também. Foi um domingo muito especial, um dia muito bonito e que vista que tem aquele lugar, Marjorie? Bom dia. Exatamente, Rita. Bom dia para ti, para o Nicolas, para todos os ouvintes da rádio. De fato, eu acho que todos nós aí começamos uma semana mais abençoados, mais tranquilos e com a paz daquele lugar que ficou sensacional, Eu acho que o Vale vibra, nós que somos do Vale mais ainda, mas o Rio Grande do Sul tem que orgulhar e valorizar a grandeza daquilo que foi feito lá e mais ainda, a questão de ser uma obra onde todos se voluntariaram e até hoje se voluntariam, inclusive, para receber as pessoas no Cristo. Então, acho que isso é muito diferente. Isso parece que tem o carimbo, o DNA do nosso vale, do nosso estado. Então, acho que foi um momento de nós estarmos reunidos e todos muito felizes depois de tantos momentos difíceis que nós passamos nos últimos anos. Acho que foi um privilégio para aqueles que estavam por lá ou que assistiram, enfim, foi veiculado em vários veículos, E acho que foi sensacional e que agora passamos aí a ter mais um grande atrativo para o nosso estado, que com certeza daqui a uns anos a gente vai lembrar desse dia em que nós estivemos lá e fizemos parte desse momento oficial da inauguração. E como é necessário, Marjorie, ainda mais nesse momento de reconstrução que a gente segue, o Estado tem o Plano Rio Grande nesse trabalho como um todo, e esse projeto que foi assinado na sexta-feira no Palácio Piratini, o projeto Reflora, justamente vai ao encontro dessas iniciativas de reconstrução do Vale do Taquari. Exatamente. Então, o projeto Reflora, quando eu vinha voltando ontem de lá, eu vinha pensando e ainda existem muitas cicatrizes, naqueles morros lá no entorno de deslizamentos, desmoronamentos de áreas gigantescas. E a gente já fez uma série de ações aqui do governo do estado, tanto na questão de vistorias, junto com a Secretaria da Agricultura, do projeto Semear, que é outro projeto que nós temos aqui, junto com o Exército, que nós lançamos. Vocês também acompanharam isso, lançamos bombas de sementes nativas nessas áreas de mais difícil acesso e agora, então, nós tivemos essa assinatura importante do Reflora, esse projeto que é um projeto que surgiu da iniciativa de querer auxiliar o Estado, tanto CMPC como FV, como Vale do Rio Doce, como Embrapi, todas essas empresas públicas e privadas que trabalham com a pauta ambiental e que acompanharam todos os eventos das cheias e buscaram inicialmente, inclusive, a Secretaria da Agricultura para conversar sobre uma técnica inovadora que foi utilizada em Minas Gerais depois dos deslizamentos das barragens de rejeito de Brumadinho e Mariana para a recuperação de grandes áreas aí afetadas, naquele caso pela lama do rejeito da barragem e aqui pelas enchentes e enxurradas, onde a vegetação nativa precisa ser reestabelecida. E mais do que isso, a vegetação nativa, ela pode, e ali o projeto tem esse objetivo, dar um auxílio no resguardar o DNA das plantas nativas da região e acelerar o crescimento das mudas, a maturidade das mudas, para ampliar o sucesso na pega, de quando dá certo, quando o mato se reestabelece.
Então, essas equipes que trabalharam nesse projeto lá em Minas Gerais buscaram o secretário da Agricultura, Clair Kuhn, e ele imediatamente ativou a nossa secretaria, a SEMA, e nós fizemos, então, uma saída de campo lá nas áreas de Brumadinho e Mariana para conhecer essa tecnologia. Essa tecnologia, ela traz, além dos aspectos que quem trabalha com mudas já conhece, de enxertia, alporquia e outros aí que trabalham com pequenos pedaços das plantas e fazem com que ela venha mais madura. A gente conhece isso nas frutíferas, que tem muita enxertia aí nas regiões de interior, mas ela é uma técnica que ela também se preocupa em capacitar viveristas. E aí que a gente começa a entrar num conceito completamente diferente de tudo que eu, como engenheira florestal, já vi desde sempre no estado do Rio Grande do Sul, que é olhar para a vegetação nativa e trabalhar métodos de melhoramento nesta vegetação para que ela se recupere mais rápido. Então, a partir da visita e das conversas, a nossa secretaria tem mais de 100 viveiros que são públicos e privados cadastrados na rede estadual que produzem mudas nativas. Nós imediatamente aderimos a esse projeto, que então, por parte do governo do estado, estão a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura. Por parte do setor privado, nós temos a CMPC e também a Embrapi, que é uma empresa que é uma empresa brasileira, mas que trabalha na tecnologia de mudas. E aí a UFV tem essa tecnologia, mas está em parceria com todas as instituições gaúchas que queiram aderir. Inclusive, no lançamento, nós tínhamos lá muitos participantes da Universidade Federal de Santa Maria, da URGS, e as privadas também estão aí convidadas a fazer parte deste projeto, que é um projeto de transferência de inovação, de tecnologia para a produção de mudas. São mais de 6 mil mudas de 30 espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul, dos biomas Pampa e Mata Atlântica, que vão ser plantadas no estado. Como é que vai funcionar esse plantio? Tem um cronograma já previsto ou ainda, né, aguarda mais algum detalhe aí para poder começar o plantio? Bom, Rita, é importante mencionar aqui que foi muito veiculada essa questão das 6 mil mudas e das 30 espécies. Mas o projeto, que tem um somatório total de 7,5 milhões, ele contempla também o custeio de estruturas físicas, que são as casas de vegetação e as estruturas de fértil irrigação que são feitas dentro dos viveiros, os serviços terceirizados para coletas de propágulos vegetativos, que são pequenas partes aí de plantas que são mais aptas à reprodução, compra de insumos e bolsas de pesquisa de pós-graduação também, para então produzir as mudas. Então não é um valor pago por muda, mas sim um pacote de tecnologia que é adquirido pelo Rio Grande do Sul, com uma participação efetiva, então, com valores. O recurso vem da onde? 2,86 milhões da CMPC, 2,34 milhões da Embrapi e 2,30 milhões de contrapartida econômica da UFV em estruturas já existentes. Então, o governo do estado entra com o quê? A identificação das áreas, a identificação das espécies e a indicação dos viveiros que vão receber esse plantio. A ideia é que o projeto comece a se desenvolver a partir de agora e que no ano que vem a gente já tem aí a produção das mudas prontas para o plantio, e ressaltando que, de acordo com as pesquisas já realizadas em Minas Gerais, nós temos aí um tempo normal para restabelecer os serviços ecossistêmicos afetados, ou seja, as áreas que foram impactadas fortemente, um tempo normal de 20 a 30 anos. E com este projeto, com esta tecnologia, nós reduzimos esse tempo e ficamos na margem de 5 a 8 anos. Então, passamos de 20 para 5 anos em que nós já temos condição de ter uma mata madura para poder prestar esses serviços de sustentação,
de fluxo de espécies de fauna e de flora. Então, de fato, é muito gratificante. Mas eu acredito que a gente consiga estar disponibilizando essas mudas no início do ano que vem, porque, claro, nós vamos utilizar esses viveiros que já existem aqui no estado, mas vamos ter novas casas de vegetação sendo implementadas nos nossos centros de pesquisa, e a ideia é que, a partir dessa estimativa de 6 mil mudas, que é a produção inicial, a gente ganhe escala e comece a reproduzir com muito mais eficiência e rapidez a partir daí. Então, é um projeto sem fim. Tem esse valor inicial, que é um valor de estímulo, transferência de tecnologia e melhoria da estrutura, mas a tecnologia fica, o conhecimento fica, e reforço mais uma vez, é conhecimento sobre o que é nosso, sobre a vegetação, as espécies dos nossos biomas, Pampa e Mata Atlântica, e isso já é muito salutar do ponto de vista ambiental. Marjorie, falando do ponto de vista bem prático, assim, até para que a pessoa mais leiga consiga entender, esse projeto ele recupera a mata ciliar, esse projeto ele auxilia na contenção do talude do rio. Quais são os benefícios que ele vai trazer justamente em função das enchentes e também pensando especificamente o Vale do Taquari? Exatamente, Nicolas. Então, esse projeto ele prevê a transferência da tecnologia para que a gente entregue uma muda mais madura, como se ela fosse uma muda de viveiro que estaria no viveiro, sei lá, há 4, 5 anos, ou seja, é uma muda grande, é uma muda que tem facilidade de adaptação, porque ela não fica tão vulnerável aí às formigas e outros vetores que podem impedir o sucesso da pega. Mas a ideia é que essas mudas, então, elas sejam sim implementadas nas áreas de preservação permanente. E aí nós falamos não só da mata ciliar no entorno dos rios, mas também nas áreas de preservação permanente por declividade, que são aquelas áreas mais íngremes e de difícil acesso. Então, a ideia é distribuir essas mudas e replicar outras para que a gente possa revegetar essas áreas que são fundamentais, porque nós sabemos que a vegetação ela funciona muito bem como uma área de amortecimento e ela precisa ter maturidade. A nossa região aí, o Vale do Taquari, a gente tem enchentes frequentes. Então, toda vez que a gente coloca uma muda, dependendo do nível, da velocidade, da agressividade da enchente, elas podem sim ser levadas. Se elas forem mudas mais maduras, se a gente conseguir reestabelecer os serviços ecossistêmicos, que é o conjunto, a variação de mudas que são naturais daquela área, nós ganhamos em biodiversidade, ganhamos em resistência, em infiltração, em qualidade ambiental, inclusive, e estamos aí automaticamente ampliando também a nossa área de captação de gases de efeito estufa, que são um dos elementos que causam as mudanças climáticas, e os resultados das mudanças climáticas, acho que agora a gente nem precisa mais explicar muito, que está aí muito fresco na memória de todos os gaúchos, e em especial da população do Vale do Taquari. Estamos conversando com a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, a Marjorie Kaufmann. Marjorie, aproveitando esse contato contigo também, dá uma passadinha a respeito do Desassorear RS, né, que é um outro assunto, mas que, na verdade, faz parte, né, do nosso pacote aí que a gente vem falando nos últimos tempos. Exatamente. Então, o Desassorear RS, ele foi um programa desenhado dentro do Plano Rio Grande, e ele veio muito de uma demanda da população, né? Então, quando nós visitamos os municípios, havia essa demanda primeiro, pela permissão ambiental pelo desassoreamento, depois pelo aporte financeiro e, por fim, pela execução mesmo desse ato de desassorear. Mas dentro do programa a gente tem 2 eixos. O primeiro, que trabalha com esses pequenos recursos hídricos que já estão aí sendo desassoreados, mais de 140 projetos em vários municípios sendo executados.
E o segundo eixo, que é o eixo que fala da dragagem. Esse eixo é um eixo que foi desenvolvido junto com a Portos RS e que já também soma valores bem significativos de desassoreamento dentro do estado do Vale do Taquari. Avaliando esses programas e os pedidos dos municípios, nós verificamos que foram disponibilizados, à época, não havia um valor teto, a gente abriu a concorrência, mas tinha um limite por município. E nós conseguimos ter projetos para 700 milhões de reais. Nós verificamos que muitos ainda têm essa demanda. Então, o que conversamos com o governador e ele autorizou que nós desenhássemos um novo edital para os municípios que não tiveram a oportunidade de cadastrar seus projetos no primeiro edital, pudessem fazer agora. Esse edital é um edital onde o governo do estado recepciona um resumo de onde o município precisa fazer o desassoreamento. Esse projeto é avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, agora quem está aí está sob comando do secretário Marcelo Calmo. E essa secretaria, então, contratou, através do Estado, empresas privadas que estão executando esse desassoreamento nos municípios. Nesse sentido, então, nós abriremos um novo edital, os municípios já podem ficar atentos para que possam submeter seus projetos de desassoreamento para pequenos recursos hídricos e com relação às dragagens, nós já iniciamos as tratativas com as empresas que se cadastraram no edital e que vão realizar batimetrias em todos os recursos hídricos de grande porte do Rio Grande do Sul, incluindo o Rio Taquari também passará por batimetria, apesar de já ter alguns pontos que nós estamos recebendo aí os primeiros dados do DENIT com relação ao assoreamento ou não em pontos estratégicos para a navegação e da eclusa de Bom Retiro. Então, esse é um projeto também que segue acontecendo e que pode ser consultado dentro do site do Plano Rio Grande quanto à sua execução e também nas nossas secretarias estamos à disposição para esclarecer, enfim, tirar dúvidas ou ainda submeter orientação para a submissão dos novos projetos que deverá acontecer em breve aí o segundo edital. Muito bem. Marjorie, obrigado pela tua participação, pelas informações, um bom trabalho. A gente sabe que tem muito a ser feito, mas a partir de um olhar técnico e validado pela ciência é a forma mais adequada para a gente lidar com tudo isso que a gente está enfrentando. Um bom trabalho e boa semana. Exatamente. Obrigada, Nicolas. Obrigada, Rita. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Independente e até a próxima. Lajadense. Lajadense, Marjorie Kaufmann. Secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Conhece bem, né? Sabe, ela conhece bem o trabalho que ela faz, obviamente, sabe do que ela está falando, mas conhece especialmente bem a nossa região. Então é bem importante a gente ter a Marjorie lá no governo do estado, é muito importante realmente, especialmente, né, nesses tempos em que vivemos.